E aí pessoal, estamos diante de dois celulares que não só fazem muito sucesso aqui no Brasil e no mundo, como também são duas verdadeiras máquinas para o padrão intermediário. Se quando a gente está falando de qualidade e um ótimo preço não está vindo na sua cabeça o Galaxy A56 da Samsung e o Poco X7 Pro da Xiaomi, a gente vai ver juntos porque eles merecem atenção e já te adianto que apesar de serem celulares muito parecidos no preço, tem muitas diferenças em diversas coisas. Por exemplo, um aqui é melhor em desempenho, o outro leva melhor nas câmeras, um tá trazendo aqui uma experiência para o usuário mais agradável só de abrir a caixa, o outro nem tanto assim, mas isso a gente vai ver durante o vídeo. A pergunta que a gente sempre tem que se fazer é, será que por um ser melhor que o outro em um determinado ponto, isso vai anular que o outro seja ruim por outro lado também? Por exemplo, o X7 Pro traz aqui uma proteção IP68, que é uma das melhores proteções contra água e poeira do mercado. Já o A56, ele vem com o IP67, que também é muito boa e oferece uma ótima resistência contra água e poeira, ou seja, cada um tem qualidade nesse ponto, mas esse não é um fator que vai fazer a gente decidir entre um ou outro, porque tem coisa mais importante para a gente analisar. Ah, mas o que seria mais importante? É o que a gente vai comentar agora nesse vídeo. Vamos lá comparar a bateria, as telas, o desempenho, as câmeras, estética e até os detalhes que cada um tem, só assim para no final do vídeo a gente dar um veredito de qual vale mais a pena pegar. E antes de rodar os takes, mano, já se inscreve no canal para você não fazer escolhas erradas, porque você consegue economizar dinheiro assim e deixa o like no vídeo também. Só que a sua inscrição é importante porque, como você pode ver nesses dados aqui, muita gente que já assistiu aqui o canal não é inscrita, não está se inscrevendo e não deixa o like no vídeo. Então se inscreve e lembra de ativar o sininho da notificação também. Vamos lá! Bom, olhando esses dois celulares lado a lado, vamos perceber que eles não estão tão diferentes na estética. Na verdade, até se a gente pegar um iPhone 16, vamos perceber que o design dos celulares tem ficado bastante parecido em questão de construção. Olhando a traseira do Poco X7 Pro, vemos que ele tem essa linha divisória aqui, ó, no sentido vertical, que traz um aspecto de imponência para o celular. O meu é a versão em verde, mas se você não gostar, você pode optar pela cor que mais vendeu, que é esse amarelo e preto, ou também pode pegar essa versão em preto basicona, que está bem bonita também. As câmeras dele seguem o sentido vertical, com um relevo de bordas entre as duas câmeras. Outro aspecto que também traz uma arte sofisticação no aparelho. Na traseira do Galaxy A56 não temos diferenças tão grandes também. Enquanto o X7 Pro tem uma traseira mais fosca, o A56 traz um pouco mais de brilho. A traseira reflete bastante, quase que funcionando como um espelho mesmo. O A56 também não possui uma linha divisória, o que traz um aspecto de mais simplicidade. Se você é uma pessoa que não curte muito frufru e quer algo mais minimalista possível, a estética do A56 vai te agradar bastante. A posição das câmeras desse celular tá bem bonita também, sendo que temos uma a mais comparada com o X7 Pro, mas essa especificação a gente deixa para comentar na hora certa. Uma coisa que vale a pena falar também é que o A56 você consegue encontrar ele nas cores preta, igual essa minha, e também rosa, branca e verde, que sinceramente eu achei muito bonita essa versão em verde. E olhando agora as partes laterais do celular, tanto no Poco quanto no Galaxy, temos os botões de volume e o botão Power na parte da direita, e nada aqui na parte também da esquerda. Olhando aqui embaixo, temos uma entrada para cabo USB, em ambos entrada apenas para chip e saída de áudio estéreo. Se olharmos a parte de cima, já temos um primeiro elemento que diferencia e muito o X7 Pro do A56. O X7 Pro traz consigo uma saída de áudio e também o infravermelho, que é algo que não acompanha o A56. Então, se você tem o sonho de ligar o seu ar-condicionado ou mudar o que está passando na televisão de algum restaurante, esquece, o A56 não vai conseguir fazer isso. E sendo sincero, eu não entendi por que a Samsung não colocou um infravermelho aqui, apesar que abrindo aqui a central de controle, né? Se a gente vir aqui, olha só, a gente tem uma opção de controle remoto, só que desenvolvida pelo Google e que não vai funcionar através do infravermelho, porque não tem, né? Mas vai funcionar através do Wi-Fi, diferente do infravermelho que você não precisa necessariamente estar conectado em uma rede Wi-Fi. É uma alternativa, mas não deixa de ser um ponto negativo para a Samsung. Em contrapartida, olhando o A56 de cima, vemos que ele não tem saída de áudio aparente aqui na parte de cima. Isso porque ela fica escondidinha perto da câmera frontal, o que é sim uma baita vantagem, porque quando você não tem uma saída de áudio visível, isso traz um aspecto de celular mais premium, né? Mais minimalista. Além disso, impede que as entradas fiquem entupidas com sujeiras. Como a gente já falou, não é porque, por exemplo, o A56 não tem sensor infravermelho que a gente vai descartar as coisas que ele tem de bom, e não é
porque ele tem coisas boas que a gente vai descartar as coisas que ele peca também. Como já citamos, os dois não possuem slot para armazenamento extra, mas os dois trazem versões de entrada com uma quantidade legal de armazenamento, sendo que o A56 você consegue pegar ele com 128 ou 256 GB. 128 eu acho muito pouco nos dias de hoje, que qualquer coisinha já está lotando o seu celular. Se você for escolher, recomendo numa versão de 256 GB, que já é armazenamento pra caramba, e no X7 Pro você encontra com versões de no mínimo 256 ou 512 de armazenamento, um verdadeiro monstrinho, e sem dúvida ele leva melhor também nesse quesito. Como já mencionamos, uma coisa que o A56 não dá conta de bater de frente com o X7 Pro é no quesito proteção contra água e poeira. O X7 Pro foi o primeiro Poco a trazer o IP68, que é a melhor proteção contra água e poeira que você pode encontrar no mercado hoje. Por outro lado, temos o A56, que possui uma proteção IP67, que já é bem legal, afinal ele suporta 30 minutos debaixo d'água numa profundidade de até 1 metro. Os dois possuem 5G e também possuem NFC para você fazer pagamentos com aproximação, o que é muito bom. Você não precisa ficar saindo de casa com a sua carteira, e isso é bem interessante. Agora a gente pode esquentar um pouco mais o nosso duelo e vamos falar sobre a tela desses dois carinhas. Pegando os dois lado a lado e usando ambos, a gente consegue perceber que os dois possuem uma taxa de atualização de 120 Hz, o que é um absurdo para celulares nessa faixa de preço. Porém, se a gente olha os dois, mesmo aumentando o brilho do X7 Pro, não tem como, galera. O A56 é nitidamente mais bonito. Não é algo grotesco, nada do tipo, nossa, como a tela do X7 Pro é feia também, nada disso. Ela é linda, mas sem dúvidas o A56 ganha. Inclusive, na minha visão, a interface da tela do Galaxy é muito bonita, muito fluida. A gente consegue navegar aqui entre os apps de uma forma muito agradável. Isso a gente consegue também perceber na central de controle dos dois. Sobre a central de controle de cada um, ambas eu achei muito bonita. A gente pode puxar a navegação aqui, puxar a parte da esquerda que vai aparecer a central de notificação, e agora podemos deslizar para a direita, que podemos ver a central de controle de cada um. Inclusive podemos editar os atalhos dos aplicativos e fazer muita coisa aqui. Aproveitando que a gente está mostrando a tela, acho que vale muito a pena falar também dos detalhes que a Samsung incrementou aqui no Galaxy, como os novos layouts e o No Bar, que é uma tecnologia que mostra os ícones dos aplicativos e do carregamento na parte superior da tela, e se você bloquear o seu aparelho. Mesmo que isso seja apenas um detalhe, é algo que deixa a estética interna do celular muito mais bonita. Apesar de não termos as mesmas coisas no X7 Pro, até porque ele não possui o UI 7, temos um celular que também é altamente atualizado, com Android 15 e HyperOS 2.0, o que vai conferir também alguns detalhes e recursos super interessantes, como por exemplo, se a gente deslizar 3 dedos para tirar print e segurar 3 dedos para selecionar a área que queremos fazer uma captura da tela. Uma liberdade que quem tem um Xiaomi mais atualizado possui, e com certeza é um ponto mais que positivo para o Poco, é o esquema de cores, onde a gente pode colocar as cores aqui da maneira mais agradável pra gente. Só que eu volto a afirmar que mesmo trocando o esquema de cor, tentando achar uma que fique igual a 56, não tem como, eu sinceramente não encontrei. Inclusive, o motivo da tela ser mais bonita do que o X7 Pro é porque no X7 Pro temos uma tela AMOLED, enquanto no A56 temos uma tela Super AMOLED, que é uma criação comercial da Samsung que melhorou a tecnologia empregada nas telas AMOLED. Os dois possuem um leitor digital bem veloz na tela, funcionando muito bem. O X7 Pro pode não ter uma tela mais bonita, mas ele leva uma pequena vantagem quando o assunto é nitidez, sendo que neles a gente tem 1.5K de resolução, enquanto no A56 temos uma tela Full HD Plus, o que é bem legal também. Se a gente colocar lado a lado aqui os dois, vocês percebem que ambos possuem um tamanho praticamente igual, que arredondando os quebrados dá algo em torno de 6.7 polegadas. E falando um pouco mais sobre o pico de luz desses dois celulares, os dois são bem semelhantes, sendo que na prática eu senti que o A56 me satisfez mais, principalmente na luz do dia e solzão batendo direto no celular. Então, numa simples conclusão, os dois possuem telas extremamente parecidas, e acredito que esse não é o ponto mais crucial desse vídeo ainda. Antes de falar da bateria, do desempenho e das câmeras, que são bem importantes, eu já quero falar rapidamente dos preços desses dois carinhas aqui, que por incrível que pareça, por mais que no passado o X7 Pro fosse mais caro, atualmente os dois estão basicamente o mesmo preço. Isso se a gente pegar a versão de 256 GB nos dois casos, é claro. O A56 você encontra ele na faixa de 1.800 até 2.200, mas lá no grupo de ofertas a gente já postou ele por 1.700, um preço absurdamente bom para esse celular. E já o X7 Pro a gente pode encontrar ele por 2.000, 2.400, mas no nosso grupo a gente já colocou ele também por 1.800 e pouquinho também. E se vocês quiserem comparar, faz o seguinte, entra no link da descrição, porque eu vou deixar no melhor site
da Amazon e do Mercado Livre, o link para você conferir e comprar os preços dos dois. E quando a gente analisa a bateria, inegavelmente os dois possuem baterias de respeito, porém devemos tirar o chapéu pro Poco X7 Pro mais uma vez. Enquanto o Galaxy A56 conta com uma bateria total de 5.000 mAh, o X7 Pro vai contar com 6.000 mAh. Se você pegar para usar o seu A56 durante o dia, vai perceber que mesmo realizando algumas atividades contínuas, quando você for se deitar, você vai ter, sei lá, uns 10, 15% de bateria, mas se a gente pegar para usar o X7 Pro, sobrecarregar ele com multitarefas e ao mesmo tempo saber fazer uma otimização legal da bateria, no final do nosso dia vamos ter algo em torno de 20 até 30% da bateria, o que é realmente surreal. Em números um pouco mais do dia a dia, 1.000 mAh a mais vai te dar mais ou menos 2 horas a mais de uso, mas o comparativo de bateria não para por aqui, até porque temos que comparar a taxa de carregamento e as respectivas potências do carregamento. Dando um enfoque no A56, o que a Samsung fez aqui foi bom. Basicamente tivemos um avanço na capacidade de carregamento de 25 watts para 45 watts Fast Charge. Então, o que antes demorava quase 2 horas para carregar de 0 a 100%, agora temos uma potência que carrega o seu celular em torno de 1 hora. O X7 Pro carrega numa velocidade dobrada se comparada ao A56. Afinal, não é todo celular que acompanha um carregador de potência de 90 watts. Isso mesmo, são 90 watts que carregam o nosso celular de 0 a 100% em mais ou menos 40 minutos. E apesar desse avanço na velocidade de carregamento, é aqui que entra um ponto que eu queria comentar com vocês. Abrindo aqui a nossa caixinha, a caixinha de cada um, o carregador que acompanha aqui o nosso A56 é de 15 watts apenas. Agora eu te pergunto, por quê? Por que não colocou um carregador melhor aqui? Ok, vamos falar de potência então. O que a Xiaomi coloca é isso aqui. Ok, vamos esquecer potência e vamos olhar a estética, porque estética também importa. O carregador que a Xiaomi colocou aqui é isso daqui. O que a Samsung colocou é isso aqui. Por quê? Não sei. A caixa que a Xiaomi colocou é isso daqui. O que a Samsung colocou é isso daqui. Por quê? E Danilo, me responde mais uma pergunta, né? Eu estou observando que o A56 e o X7 Pro possuem praticamente a mesma espessura, o mesmo tamanho. Como que o X7 Pro consegue ter uma bateria tão maior que o A56? É que a Xiaomi implantou uma tecnologia chamada Nodo, que tem uma capacidade de bateria muito maior em um espaço físico menor. Numa conclusão rápida, tendo em mente a bateria que os dois possuem, o X7 Pro leva melhor por não só ter uma bateria maior, mas por também ter uma taxa de carregamento muito superior à do A56. Antes de passar para o desempenho, vimos até aqui que um é melhor que o outro em um aspecto, enquanto o outro leva vantagem em outro aspecto. Mas e quanto às câmeras, né? Será que o X7 Pro vai dar conta de bater de frente com o celular da Samsung? Na minha opinião, não, galera. Vou colocar aqui para vocês as fotos que tiramos com os dois celulares e eu quero que vocês comentem de verdade qual dos dois teve um melhor desempenho nas câmeras. Bom, na minha visão, não tem como. O Galaxy levou a melhor nesse quesito, mas vamos comentar um pouco mais sobre o que cada um possui. O A56 tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma grande ocular de 12 megapixels e uma macro de 5 megapixels, sendo que na câmera frontal temos outra lente de 12 megapixels. Já no X7 Pro também temos uma câmera principal de 50 megapixels, mais uma grande ocular de 8 megapixels, sendo que na câmera frontal temos uma lente de 20 megapixels. O que a gente percebe logo de cara é que, apesar de os dois trazerem sensores principais de 50 megapixels, a forma como cada um processa a imagem é bem diferente. O Galaxy, por exemplo, tende a trazer cores mais vivas, mais saturadas, aquele estilo que a galera que curte foto para rede social adora. E outro ponto que chama a atenção é que a grande angular no Galaxy A56 a gente tem 12 megapixels, o que ajuda bastante a manter os detalhes que quando você abre a foto para capturar mais cenário. No outro lado, por exemplo, no Poco temos 8 megapixels que dão conta, mas quando você dá aquele zoomzinho na foto, percebe que a nitidez acaba ficando um pouquinho atrás. Nas câmeras frontais, aqui o X7 Pro surpreende com 20 megapixels. Além de possuir câmeras melhores, o A56 tem alguns recursos e possibilidades a mais que não temos aqui no X7 Pro. Um exemplo disso são os vídeos que a gente pode fazer em 4K, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal. Isso é muito bom porque no X7 Pro apenas a traseira filma em 4K. Bom, fazendo uma conclusão, o A56 ganha do X7 Pro quando assuntos são fotos, vídeos, recursos de lentes,
Não que as câmeras também do X7 Pro sejam ruins, eu considero elas com uma qualidade muito boa, mas com certeza não são o foco desse celular. E já que estamos falando do foco, nada melhor que a gente falar sobre o desempenho de cada um. Quando a gente analisa o hardware de cada um, não fica difícil saber qual vai ganhar. E vocês vão entender o porquê agora. Enquanto eu passo alguns takes jogando nos dois celulares, eu vou falar para vocês. A Samsung inovou, trazendo um processador melhor para sua linha A, sendo que no A56 temos o novo Exynos 1580 e 8 de RAM, que de fato não é um processador ruim. Os jogos que você quiser jogar vão rodar nele com uma qualidade muito boa. No AnTuTu Benchmark ele vai fazer uma pontuação perto da casa dos 900 mil, vai por mim, essa é uma boa pontuação, mas se por um lado temos uma câmera superior no A56, por outro lado, temos um desempenho muito superior no X7 Pro, sendo que ele conta com o Dimensity 8400 Ultra e 12 de RAM. Se a gente abrir o AnTuTu Benchmark, vamos ter nele 1.400.000 pontos, mais ou menos, o que é muito a mais do que o A56. Então, o X7 Pro não é apenas mais potente, como ele também possui uma memória melhor, e junto com essa memória melhor, vem uma otimização do sistema melhorado. Então, ele vai ler e ter uma resposta muito mais rápida se comparada com o A56. Mas e aí, respondendo a pergunta tão aguardada, qual celular realmente vale mais a pena, já que ambos estão na mesma faixa de preço? Bom, primeiramente quero falar que, por um lado, a Samsung nos deu uma garantia de 6 anos de atualização no A56, o que, além de ser muito bom para os usuários, traz uma certa confiança de que o celular vai durar muito tempo. Já no X7 Pro, a Xiaomi não divulgou quantos anos ela terá de atualização, mas estima-se que são 3 anos, o que não é pouco, com certeza, mas se a gente parar para analisar, 6 são muito maior do que 3, né? É um ponto para a Samsung. Eu acho que assim, se você tem mais interesse em um celular que é bem equilibrado, com inúmeras funções, que é esteticamente muito bonito, eu achei, tem gente que já não achou tanto, mas é bonito tanto por fora quanto por dentro, na minha opinião. Leva vantagem nas câmeras. Cara, sua escolha tem que ser o A56, até porque ele vai te entregar uma das melhores telas do mercado, vai ter uma boa bateria e ainda vai rodar qualquer jogo que você queira por causa do sistema, que está também bem otimizado. Agora, se a sua prioridade é principalmente desempenho e bateria, sem dúvidas nenhuma, o X7 Pro vai ser a melhor escolha, afinal ele vai rodar tudo numa qualidade altíssima, vai ter uma bateria que dura mais que um dia, vai contar com IP68 igual a 56, também vai ter uma das melhores telas do mercado. A partir daqui eu deixo a escolha com vocês, o link dos dois celulares no melhor preço que eu encontrei vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, pessoal, se inscreve ativando o sininho da notificação, porque isso é muito importante, ajuda a gente e a gente ajuda também. E o vídeo vai ficando por aqui, abraço Danilão e até mais.